O nosso tema de hoje é Entendendo a Morte. Há muitas pessoas que têm dificuldade em relação a esse tema. Pensam na morte sempre relacionando com a ideia da tristeza, da perda, de algo misterioso que não quer enfrentar ou pelo menos não quer pensar nisso por enquanto. Por enquanto. Mas cedo ou tarde teremos que passar por esta questão. Enfrentaremos todos nós a morte, chegaremos no final dos nossos dias nesta jornada terrena. E aí, quanto melhores preparados estivermos, mais fácil será passar pela morte. Mas afinal de contas, o que é a morte? A morte é um fenômeno biológico, representa apenas a cessação da vida orgânica. O corpo perde a sua vitalidade. Totalmente. E aí, para nós que somos espíritos, só nos resta deixar o nosso corpo físico. É por isso que na doutrina espírita nós nos referimos à morte como desencarne ou desencarnação, ou seja, deixar o corpo de carne. Sobre isso, temos no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, em seu capítulo 3º, este assunto tratado nas suas questões mais básicas, o retorno da alma à vida espiritual. E aí, nos capítulos seguintes, outras questões relativas à vida espiritual são tratadas de modo a dar para todos nós que buscamos esse conhecimento uma base segura sobre o que é a vida do espírito depois da morte física. Aliás, deixam claro os espíritos que nós já treinamos para a morte, porque sempre que nós dormimos, temos a oportunidade de espiritualmente nos afastarmos, nos semidesligarmos do nosso corpo físico para entrar em contato com o mundo espiritual. Então, para alguns é a oportunidade de entrar em contato com espíritos amigos, realizar ali conferências, diálogos, são oportunidades de aprendizado com espíritos superiores, enquanto que para outros, a maioria no nosso planeta, é uma oportunidade de buscar os seus prazeres materiais, ou seja, ainda estão muito ligados às coisas do plano físico. Então, quando deixam o corpo físico através do sono, continuam buscando estas mesmas coisas e outros até se envolvendo com espíritos de ordem inferior em atividades também inferiores e criminosas. Pois é, cada um elege a sua companhia na espiritualidade, aquilo que quer fazer na condição de espírito, esteja ligado ou não ao corpo físico. Mas aí, para todos nós, fica aquela questão, né? Mas e na hora H, na hora da morte, como a coisa acontece? Porque temos naturalmente um medo da morte. E isso é perfeitamente natural, porque nós também trazemos o nosso instinto de conservação, instinto de preservação da vida. E olha, não conheci ninguém que soubesse definir onde que termina esse instinto e onde começa o medo. Parece que as duas coisas estão ligadas. E é bom que assim seja, porque este instinto faz com que continuemos no nosso corpo físico, dentro da nossa atual vida física, realizando as coisas que temos que realizar. Não fosse a presença desse instinto de conservação, talvez desistíssemos da vida com muito mais facilidade.
E aí alguns devem estar perguntando, mas se temos esse instinto, por que algumas pessoas abdicam disso, ou expõem a sua vida, colocam a sua vida física em risco, contrariam isto que é um instinto natural da maior parte, ou se não de todos os seres vivos? É que em muitas pessoas existem vontades que se sobrepõem a esse instinto. Algumas por questões altruísticas, missões de vida, então elas arriscam as suas vidas físicas por objetivos nobres, para ajudar outras pessoas, enfim, para realizar algo útil para o seu semelhante. Há outras que arriscam a sua vida por questões de orgulho, de vaidade, de querer se sobrepor a outras pessoas, de chamar a atenção. Enfim, os motivos são variados. Encontramos inclusive aqueles que aniquilam parte da sua vida física sem o perceberem, porque ao longo da vida alimentam vícios que vão pouco a pouco desarticulando as suas reservas orgânicas. Todos nós, ao nascermos, ao reencarnarmos, recebemos e assimilamos uma energia vital. Ao darmos vazão a determinados vícios, isso vai comprometendo esta reserva de energia vital. Vamos esvaindo a nossa cota de energia porque estamos prejudicando o nosso próprio corpo. Outros o fazem porque estão alimentando sentimentos que, por sua vez, geram emoções autodestrutivas, e ao alimentar estas emoções autodestrutivas, da mesma forma, vão aniquilando parte desta energia vital. É assim que esses são os suicídios inconscientes. A pessoa vai se matando sem perceber, aniquila parte dos anos que tinha para cumprir na sua jornada física. No entanto, há outros que o fazem diretamente, por desespero, por descrença, por tristeza, enfim, pelos mais variados motivos, a pessoa recorre ao suicídio, aniquilando de um só golpe a sua condição física. Para estes, a morte se constitui numa fonte de sofrimento inenarrável. Primeiro porque, ao optarem pelo suicídio, acreditavam que estavam resolvendo alguma coisa, ou aniquilando a si mesmos, ou fugindo de determinado problema. Aí percebem que não conseguiram nenhuma coisa nem outra. Surge de imediato a noção de que fizeram algo que não resolveu coisa alguma e que só lhes está aumentando a cota de sofrimento. Porque esta energia vital que carregamos, ela tem um período natural para ir se desgastando, para chegarmos, enfim, ao nosso momento da desencarnação. Com o suicídio, este momento ele é antecipado em muito. Então a criatura ainda está repleta desta energia vital e isso faz com que o espírito, que deveria se desprender do corpo físico, continue ali ligado àquele corpo físico. E aí sofre o espírito a reverberação do que acontece no seu corpo físico. Sente os horrores da decomposição do corpo físico, enquanto aquela energia vital não é naturalmente dissipada no meio. Então, alertamos para que, por maior que seja o nosso sofrimento em vida, não recorramos ao suicídio, porque aí sim teremos uma fonte maior de sofrimento. Se temos, enfim, alguma palavra para dar àqueles que são parentes, amigos,
de pessoas que se suicidaram é a de que na vida espiritual, tudo é aprendizado. Por maiores que sejam os sofrimentos do suicida, tudo isso se converterá no futuro em aprendizado para não caírem novamente no mesmo erro. Mas, voltando à questão do instinto de conservação, vemos inclusive algumas coisas curiosas. A pessoa às vezes está naquele que nós pensaríamos chamar de leito de morte. E aí, por ter este instinto de conservação, ela reza desesperadamente para não morrer. Está ali aflita, angustiada, porque quer se manter na vida física de qualquer jeito. Aí, de repente, chega um momento em que ela se cansa e, por ter uma fé religiosa, são tantos os sofrimentos, tantas as dores, que ela cogita a possibilidade de enfrentar a morte. Então, numa prece inspirada, ela simplesmente diz: Deus, que seja feita a sua vontade, e se entrega aos destinos superiores. Nessas situações, muitas vezes a criatura tem uma morte tranquila e uma desencarnação igualmente tranquila, porque morrer é uma coisa, desencarnar é outra. A pessoa pode morrer e demorar para desencarnar. Mas nesses casos, muitas vezes, porque a pessoa está aceitando a morte, ela facilita este processo. Mas há outros casos em que ela entrega o seu destino nas mãos de Deus. Olha, se for para eu morrer, que eu morra. E curiosamente, passado algum período, o corpo se recupera e ela volta à sua vida normal. É que não havia ainda dado o tempo para ela partir desta vida física, ou ela recebeu uma cota extra de energia vital para que cumprisse mais algum tempo aqui na Terra para realizar coisas que ainda não tinha conseguido realizar. É assim que muitas vezes a criatura consegue alimentar a sua fé. Percebeu que a vontade de Deus é superior à sua e tem uma nova oportunidade na vida física. É como se ela tivesse renascido em vida. Aqui também tem outro fator. Aquela ansiedade que ela alimentava, querendo de todas as formas se agarrar à vida física, às vezes essa ansiedade atrapalha o próprio processo de cura. Quando ela se tranquiliza, aí as coisas fluem naturalmente e a sua energia vital consegue, aos poucos, fazer com que o corpo físico se reorganize e ela consiga a cura. A cura temporária para o corpo físico. Muito bem. Mas, em outros casos, o que pode atrapalhar esta passagem pela morte física, além desse medo paranoico de morrer? Olha, temos a questão do apego, que também se mistura a este medo. Há aquelas criaturas apegadas ao corpo físico, às sensações materiais, viveram a sua vida para curtir o que a matéria lhes oferece. Deixar isso para elas será terrível. Então, por estarem apegadas ao seu corpo lindo, maravilhoso, que elas cuidaram tão bem durante a sua vida física, às situações de prazer material que lhes constituíram a rotina dia após dia, vão perder tudo isso? Não, de maneira nenhuma. Eu tenho que continuar ligado a este corpo, não aceito a morte. Há outros em que esta questão do apego se refere mais às pessoas. Então, relações de apego excessivo, relações tóxicas. As pessoas, às vezes, se ligam a outras porque acham que as outras
é que vão lhes fazer feliz. A ideia da separação é inconcebível. Por outro lado, há aquelas pessoas que pensam assim, como que eu vou morrer? Eu tenho que cuidar de fulano, de beltrano, não posso morrer de maneira nenhuma. Então, este apego também dificulta o desligamento, este processo de desencarnação durante o processo da morte física. E aí vale lembrar que para aqueles parentes que igualmente nutrem esse apego, eles também podem atrapalhar nesse processo quando este apego é doentio. Ou seja, eles não querem que a pessoa parta, não querem que ela morra, e aí ficam mantendo ligações energéticas que vão dificultar esta partida do espírito que precisa passar pela morte e desencarnar. Este apego dificulta inclusive após a morte física, porque muitas vezes o espírito está querendo se situar nesta nova condição, fora da vida física, no plano espiritual, e as pessoas na Terra ficam ali chamando mentalmente, implorando a sua presença, tudo isso atrapalhando a vida, a nova vida que esse espírito tem para descobrir. Mas se existe algo que dificulta sobremaneira, é a questão da culpa. Muitos espíritos se sentem culpados pelo que fizeram durante a vida física. A morte para eles é a sentença condenatória. Fiz tanta coisa errada, agora eu vou para o inferno, vou ser castigado, vou ser perseguido e assim por diante. Não é à toa que os espíritos superiores nos dizem que o melhor fator para garantir uma morte tranquila, uma desencarnação tranquila, é o bem que praticamos e a consciência tranquila, porque assim nós adentraremos a vida espiritual isentos desta carga emocional da culpa e daquilo que poderíamos ter feito de bom e não fizemos. Sabe, muita gente passa pela morte depois de haver levado uma vida inteira prejudicando os outros. Elegem companhias espirituais da pior espécie. E aí chegamos naquele ponto em que muitas pessoas nos indagam: o que vai ser de mim depois da morte? Vou ter um socorro espiritual? Normalmente sim. Mas para estas pessoas que se ligaram durante a vida física a mentes criminosas, fazendo mal, prejudicando sistematicamente seus semelhantes, este socorro espiritual dificilmente terá acesso, porque estas pessoas elegeram, durante a sua vida física, companhias espirituais das piores espécies. Então é natural que, no momento da sua morte física, venham ao seu encalço espíritos igualmente inferiores, uns que irão vampirizar, sugar ali o resto de energia vital que aquele corpo ainda apresenta, causando assim grandes sofrimentos para o espírito que está passando por este momento da morte física e ainda não conseguiu o seu total desligamento, porque nós, espiritualmente, também temos um corpo, que é o perispírito, e este corpo também recebe as impressões dolorosas que reverberam nos primeiros instantes da morte física. E isso quando ainda estamos muito ligados ao nosso corpo físico na hora da morte. Então o sofrimento para esses espíritos é muito grande. Outros serão arrebanhados, além de vampirizados, serão arrebanhados por hordas, por gangues da espiritualidade para continuar a sua
carreira de crimes ou para serem manipulados em processos que tragam prejuízo a espíritos ainda encarnados ou a outros desencarnados. A gama de crimes cometidas na espiritualidade também é muito grande. Então, há espíritos que, ao se comprometerem com o mundo do crime durante a vida física e não conseguirem despertar para esta realidade superior do seu próprio eu, continuarão ligados, imantados a estas inteligências inferiores. Mas, para aqueles que já têm o desejo de se melhorarem, que já têm noções do bem, que já fazem algo de bom para o outro e para si mesmo, é claro que o socorro espiritual estará presente. A questão da fé, obviamente, ajuda. A questão da fé, no entanto, não vai se sobrepor à questão consciencial. Por isso que mais importante do que a fé religiosa é a nossa consciência tranquila. Mas se trazemos a fé e buscarmos, nestes momentos críticos, como é o momento da morte física, buscarmos esta ajuda superior, com toda certeza receberemos este socorro espiritual para nos ajudar no processo de transição. Neste processo, todos nós, bons e maus, passaremos pelo período de perturbação espiritual. É o período em que ainda não percebemos que deixamos a vida física. Ele é extremamente curto para os espíritos mais elevados e mais prolongados para aqueles que estão apegados à matéria. Perceber que já estamos completamente livres do corpo físico. E aí, neste período de perturbação, estamos sendo amparados, se Deus assim nos permitir, pelos espíritos amigos. O que pode nos dificultar esse amparo são todos aqueles motivos que já explicamos e que dificultam a própria desencarnação. Outra coisa que pode prejudicar é a imagem exacerbada que fazemos de nós mesmos, porque olha, há aqueles que morrem e esperam ser recebidos por anjos celestiais, espíritos de luz, espíritos superiores. Aí a pessoa pergunta assim, nossa, mas Jesus não veio me receber, nem Bezerra de Menezes, enfim. Cadê São Pedro com os seus portões maravilhosos para me receber às portas do paraíso? A realidade espiritual é um pouquinho diferente daquela que algumas pessoas imaginam. Então compreendamos que o auxílio virá de acordo com a nossa necessidade e o nosso mérito. Até porque se fôssemos espíritos tão elevados, nem auxílio espiritual precisaríamos para este momento da passagem, nós mesmos conseguiríamos transpor a morte e desencarnar com consciência total do nosso processo. Enfim, tenhamos a certeza, haverá este socorro espiritual. As obras espíritas, notadamente as de André Luiz, trazem muitas informações sobre isso e, para aquele que quer se aprofundar, recomendo o livro Obreiros da Vida Eterna, para entendermos a variedade dos processos desencarnatórios que existem, mas, sobretudo, que possamos entender que é uma passagem, é um momento sério, é um momento crítico, é um momento em que, muitas vezes, não dói tanto quanto outros momentos que já tivemos durante a vida física. Portanto, não devemos temer a dor, mas devemos, sim, nos prepararmos espiritualmente, dia após dia, para chegarmos a este momento com tranquilidade.
aceitando aquilo que nós não conseguimos fazer, porque se não aceitarmos, estaremos tomados pela culpa. E olha, mesmo que nós tenhamos culpa, isto não quer dizer que estaremos condenados. Porque, com culpa ou sem culpa, somos merecedores do amparo superior. Então saibamos compreender a nós mesmos, saibamos nos ligar aos propósitos superiores da vida, para que naturalmente consigamos esta ligação com os espíritos socorristas no nosso momento da morte e da desencarnação. E que assim consigamos adentrar a vida espiritual da melhor maneira possível, contando com as bênçãos de Deus e com este tão desejado amparo superior. E que assim seja.